Capítulo 7. O deslumbramento da alma. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus 12, 2. Consideremos mais uma vez um homem de capacidade intelectual média, já mencionado no 6º capítulo deste livro, a ler pela primeira vez as Sagradas Escrituras. Ele pega a Bíblia sem nenhum conhecimento prévio do que nela está contido. Leia sem qualquer preconceito. Nada tem a provar, nada a defender. Ele não tardará a descobrir que certas verdades, como que ressaltam das páginas sagradas. Essas verdades são os princípios que regem o relacionamento de Deus com o homem, os quais foram inseridos nas Escrituras por homens santos que foram movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Com o prosseguimento da leitura, talvez deseje fazer uma lista dessas verdades, que vão se tornando cada vez mais claras para ele, e um breve resumo de cada um. Esse sumário será a doutrina em que baseará a sua crença. A continuação da leitura não vai afetar a doutrina, vai apenas complementá-la e confirmá-la. Este homem está realmente descobrindo o que a Bíblia ensina. Bem no início dessa lista de princípios bíblicos, aparecerá a doutrina da fé. O lugar importantíssimo que as Escrituras emprestam à fé será por demais evidente para que ele possa perdê-lo de vista. Provavelmente, ele chegará a esta conclusão: a fé tem importância primordial para a vida do indivíduo. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé pode levar-me a obter qualquer coisa, conduzir-me a qualquer lugar dentro do reino de Deus, mas sem fé não pode haver aproximação de Deus, nem perdão, nem livramento, nem salvação, nem comunhão, nem vida espiritual em qualquer sentido. Quando essa pessoa tiver chegado ao 11º capítulo da Epístola aos Hebreus, os louvores que ali são feitos à fé não lhe parecerão estranhos. Ele conhece a eloquente defesa da fé apresentada pelo apóstolo Paulo em suas epístolas aos Romanos e aos Gálatas. Posteriormente, se começar a estudar a história eclesiástica, compreenderá o poder notável dos ensinos dos reformadores do movimento protestante, ao demonstrarem a posição central da fé no sistema cristão. Ora, se a fé é de importância tão vital, se é um elemento indispensável para buscarmos a Deus, é bem natural que fiquemos profundamente preocupados em saber se possuímos ou não esse dom precioso. E nossa mente, sendo como é, inevitavelmente mais cedo ou mais tarde, começará a levar-nos a inquirir sobre a natureza da fé. O que é fé? Essa pergunta seria feita paralelamente a esta outra: tenho fé? E exigiria uma resposta, se tal resposta pudesse ser dada. Quase todos os que pregam ou escrevem acerca deste tema falam a mesma coisa. Dizem-nos eles que a fé consiste em crer numa promessa, que é a aceitação do que Deus diz em sua palavra, é crer na veracidade da Bíblia, passando a depender exclusivamente dela. Além disso, geralmente, contam narrativas sobre pessoas cujas orações foram respondidas como resultado de sua fé. Essas respostas, em sua maioria, são dons de natureza prática e temporal, tais como saúde, dinheiro, proteção física ou sucesso numa empreitada qualquer. Ou ainda, se aquele que nos fala for dado a conjecturas filosóficas, poderá tomar outro caminho e levar-nos a um labirinto de metafísica, ou sufocar-nos com a sua terminologia rebuscada, dando definições e mais definições, enfraquecendo o tênue fio da nossa fé, até que ela desapareça inteiramente. E depois de tudo, ficamos desapontados e continuamos na mesma. Sem dúvida, deve haver algo melhor do que isso. Nas Escrituras não há praticamente o menor esforço para definir a fé, além da breve definição de 19 palavras de Hebreus 11:1. Desconheço qualquer outra definição dada pela Bíblia, e até mesmo nessa passagem citada. A fé é definida funcionalmente e não filosoficamente. Em outras palavras, trata-se da declaração do que a fé faz em operação, e não do que ela é em essência. Aceita como ponto pacífico a presença da fé, e mostra quais são os seus resultados, em lugar de asseverar do que ela consiste. Seremos sábios se também formos apenas até esse ponto, sem procurarmos outra definição além dessa. Ali diz também de onde provém a fé e o que ela significa.
A fé é um dom de Deus, e a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Efésios 2:8 e Romanos 10:17. Até esse ponto, tudo é muito claro, e parafraseando Tomás A. Kempis, prefiro exercer a fé do que conhecer sua definição. Daqui por diante, quando ocorrerem as palavras a fé é ou outras equivalentes, nesse 11º capítulo de Hebreus, devemos entendê-las como uma referência à fé em ação, exercida por um crente. É justamente neste ponto que deixamos de lado a noção de definição e passamos a pensar sobre a fé como deve ser, uma experiência em ação. Os nossos pensamentos, então, serão de natureza prática e não teórica. No relato de um dramático episódio do livro de Números, a fé é vista em operação. O povo de Israel ficou desencorajado e se voltou contra Deus, e o Senhor enviou-lhe serpentes venenosas. Essas serpentes morderam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então Moisés buscou ao Senhor e apelou em favor dos israelitas. O Senhor ouviu e providenciou um meio para a cura da picada mortal. Ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze e a colocasse no alto de um poste, à vista de todo o povo, dizendo: "E será que todo mordido que a mirar viverá?" Moisés foi obediente, e aconteceu que, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Números 21, do 4 ao 9. No Novo Testamento, esse importante incidente é interpretado para nós nada menos do que pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo em pessoa. Ele está explicando a seus ouvintes como podem ser salvos. Disse-lhes que a salvação vem por meio da fé. Então, para tornar isso bem claro, fez alusão a esse incidente relatado no livro de Números. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Aquele leitor de quem falamos ao ver essas palavras faria uma importantíssima descoberta. Notaria que olhar e crer são sinônimos nesse caso. O olhar à serpente do Antigo Testamento é idêntico ao crer no Cristo do Novo Testamento. Ou seja, olhar e crer são a mesma coisa. Entenderia que enquanto para o povo de Israel a fé significa olhar para a serpente com os olhos físicos, para nós ela é algo que tem lugar no coração. E penso que ele concluiria que a fé é o olhar fixo da alma que contempla o Deus Salvador. Ao ler esse trecho, aquele homem haveria de lembrar-se de outras passagens que lera, e o sentido delas sobreviveria à sua mente como um dilúvio. Contemplai-o e seres iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Salmo 34, 5. A ti, que habitas nos céus, elevo os meus olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim, os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Salmo 123, 1 e 2. E nesse ponto, aquele que busca misericórdia olha diretamente para o Deus de toda a misericórdia, e não desviará seus olhos dele enquanto não a alcançar. O próprio Senhor Jesus jamais deixou de mirar a Deus Pai. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Mateus 14, 19. Realmente, Jesus dizia que operava sinais e maravilhas, porque jamais desviara do Pai o seu olhar. Seu poder consistia no fato de mirar continuamente ao Pai. João 5, 19 ao 21. Toda a palavra de Deus está em conformidade com esses textos que acabamos de citar. E isto está sintetizado no verso que nos instrui a correr a carreira da fé, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus 12, 2. Disso tudo depreendemos que a fé não é um ato isolado, praticado uma vez só, mas sim um olhar fixo e contínuo do coração para Deus. Por conseguinte,
A fé confiante consiste em dirigir a atenção do coração a Jesus. É elevar a mente à contemplação do Cordeiro de Deus e permanecer nessa contemplação pelo resto da vida. A princípio, isso pode parecer difícil, mas torna-se mais fácil à medida que continuarmos a olhar firmemente para sua maravilhosa pessoa, calmamente e sem qualquer pressão. Pode haver divagações, mas uma vez que o coração lhe foi entregue, sempre que acontecer de nos afastarmos dele, voltaremos novamente e repousaremos nele, como um pássaro migrador que volta ao seu rincão predileto. Gostaria de ressaltar mais esse compromisso, esse grande ato da vontade, que firma o propósito do coração de contemplar para sempre o Senhor Jesus. Deus aceita essa intenção como escolha nossa e ignora os 1001 motivos de dispersão que nos assediam neste mundo mau. Ele sabe que fixamos em Jesus a nossa vida, e nós também sabemos disso, e nos consolamos na certeza de que o hábito de voltarmos para Ele está se formando em nosso íntimo, e que após algum tempo haverá de transformar-se numa espécie de reflexo natural do Espírito, que não requererá mais nenhum esforço consciente de nossa parte. A fé, dentre todas as virtudes, é a que menos dá valor a si mesma, devido à sua própria natureza. A fé raramente tem consciência de sua própria existência, tal como o olho, que vê tudo o que é posto à sua frente, mas não enxerga a si próprio. Assim também, a fé se ocupa apenas do objeto sobre o qual se fixa e não dá a mínima atenção a si mesma. Enquanto estivermos na contemplação de Deus, não veremos a nós mesmos. Bendito seja esse desprendimento. O homem que tem se esforçado para purificar-se e nada tem a relatar senão repetidos fracassos, conhecerá o verdadeiro alívio quando deixar de dar demasiada importância à sua alma e passar a olhar somente para aquele que é perfeito. E quando estiver olhando para Cristo, as próprias coisas que por tanto tempo vem tentando fazer serão finalmente realizadas dentro dele. Será Deus a operar, nele tanto o agir como o refutar. A fé por si mesma não é um ato meritório. O mérito está naquele em quem a fé é depositada. A fé, portanto, é uma reorientação de nossa visão. Consiste em deixarmos de focalizar sempre o nosso eu e colocarmos Deus no foco dessa visão. O pecado corrompeu a visão da nossa alma, tornando-a preocupada consigo mesma. A incredulidade põe o eu onde só Deus deveria estar, e este fica perigosamente perto do pecado de Lúcifer, que disse: acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14. A fé olha para fora de si mesma, em lugar de olhar para dentro, para o eu, e assim todas as áreas da vida se encaixam conforme o padrão divino. Tudo isso pode parecer simples demais, porém, não há o que explicar. Aqueles que desejam mover céus e terra em busca de auxílio, Deus diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Romanos 10, 8. A palavra de Deus nos induz a levantar os olhos em direção ao Senhor, e é assim que começa a operação da fé. Quando erguemos os olhos para contemplar a Deus, encontramos sempre o seu olhar amigo, fitando-nos diretamente, porque está escrito que os olhos do Senhor percorrem a terra inteira. A voz da experiência afirma: tu, ó Deus, me vês. Quando os olhos da fé, alongando sua visão, se encontram com os olhos de Deus, que perscrutam a alma, então o céu já começou neste mundo. Quando emprego toda a diligência em te buscar, porque tu te empenhas em minha direção. Quando contemplo a ti somente com toda a minha atenção, e nunca desvio de ti os olhos da minha mente, pois me envolves de atenção constante, quando dirijo o meu amor somente a ti, porque tu, que és o próprio amor, te voltaste inteiramente para mim. Que é a minha vida, Senhor, senão aquele abraço com o qual a tua doçura aprazível me envolve. Assim escreveu Nicolau de Cusa, há 400 anos atrás. Eu gostaria de falar mais acerca desse homem de Deus do passado. Atualmente ele não é muito conhecido dentre os crentes, e entre os chamados fundamentalistas de nossos dias, ele é inteiramente desconhecido. Sinto, porém, que muito poderíamos aprender se conhecêssemos um pouco melhor
homens de seu calibre espiritual, bem como a escola de pensamento evangélico que eles representam. A literatura cristã, para ser aceita e aprovada pelos líderes evangélicos de nossos tempos, deve seguir bem de perto a mesma linha de pensamento, uma espécie de voz de partido, de onde dificilmente se pode afastar sem problemas. Depois de estarmos seguindo essa linha há meio século, tornamo-nos presunçosos e acomodados. Imitamos uns aos outros com um zelo servil, e todo o nosso esforço é no sentido de procurar dizer a mesma coisa que os outros ao nosso redor estão dizendo. E como desculpa para essa repetição estéril, fazemos uma ou outra leve variação sem maiores consequências, do mesmo tema já aprovado, ou quando muito, empregamos uma nova ilustração. Nicolau era um autêntico seguidor de Cristo, que amava ao Senhor, e sua dedicação ao Senhor era radiosa. Sua crença era ortodoxa, mas também proporcionava refrigério espiritual, como aliás deve acontecer com tudo que diz respeito a Jesus Cristo. O seu conceito sobre a vida eterna, por exemplo, era por si só maravilhoso, e se não estou equivocado, bem mais de acordo com o espírito que aparece em João 17,3, do que a ideia que se generalizou em nossos dias. A vida eterna, escreveu Nicolau de Cusa, não é outra coisa senão aquele maravilhoso cuidado de Deus, que faz com que Ele jamais retire de mim os seus olhos e veja os escaninhos de minha alma. Para ti, contemplar é dar a vida, é proporcionar incessantemente teu mais doce amor, é avivar meu amor por ti, porque tu mesmo fazes renascer em mim esse teu amor, é nutrir o meu amor, aumentando o meu anseio, levando-me a beber do orvalho da alegria, mergulhando-me na fonte da vida, fazendo-me crescer e perseverar. Ora, se ter fé é contemplar a Deus com o coração, e se essa contemplação é erguer os olhos da alma para se encontrarem com o olhar de Deus que tudo vê, então essa é uma das coisas mais fáceis de serem feitas. É como se Deus tornasse simples a coisa mais importante, colocando-a ao alcance até dos mais fracos e pobres dentre os homens. De tudo isto, podemos tirar diversas conclusões. A simplicidade da fé, por exemplo, posto que crer é olhar, isso pode ser feito sem quaisquer formalidades ou ritos religiosos. Deus fez as coisas de modo a que essa questão fundamental da salvação jamais esteja sujeita aos caprichos do acaso. Todas as formalidades podem deixar de existir. Pode faltar o batismo, o registro do rol de membros pode ser destruído pelo fogo, o pastor pode chegar tarde demais para atender o moribundo, ou o templo pode se incendiar. Todas essas coisas são superficiais para a alma e estão sujeitas a falhas incidentais. O olhar para Cristo, porém, origina-se no coração e pode ser experimentado por qualquer indivíduo que esteja ele de pé, ajoelhando ou mesmo agonizando a 1000 quilômetros de qualquer congregação evangélica. Além disto, visto que crer é olhar, a fé pode ser exercida a qualquer hora. Não existe uma ocasião que seja mais propícia do que a outra. Deus nunca fez a salvação depender de luas novas, de dias santos ou de sábados. Ninguém está mais perto de Cristo no domingo da Páscoa do que, digamos, no sábado 3 de agosto ou na segunda-feira 4 de outubro. Enquanto Cristo for o nosso mediador, todos os dias são perfeitamente iguais e todos são o dia da salvação. Outra verdade com relação à fé em Deus é que o lugar onde nos encontramos não importa. Se levarmos o coração a Jesus Cristo, imediatamente nos encontraremos em um santuário, ainda que sejamos em um beliche de navio e em uma fábrica ou em uma cozinha. Podemos ver Deus de qualquer lugar, contanto que estejamos resolvidos a amá-lo e ser-lhe obediente. Ora, alguém poderia perguntar, mas o Senhor não está se referindo a certas pessoas, tais como monges ou ministros do Evangelho, os quais, devido à natureza de seu chamado, contam com mais tempo para devotar a uma meditação tranquila? Eu, por exemplo, sou muito atarefado e tenho pouco tempo para gastar nisso. Felizmente, essa vida que acabo de descrever é para todo filho de Deus, não importando sua ocupação neste mundo. De fato, está sendo experimentada com alegria diariamente por muitas pessoas que trabalham duramente, já que ela está ao dispor de todos nós. Muitos crentes descobriram o segredo de que estou falando
e em vez de se preocuparem em explicar o que ocorre dentro deles, simplesmente puseram em prática esse ato de contemplar a Deus com os olhos do Espírito. Sabem perfeitamente que há algo em seus corações, que pode ver a Deus, mesmo quando são forçados a desviar dele sua atenção consciente, a fim de se ocuparem das atividades terrenas. Sua comunhão interior com Deus continua. E basta que a atenção deles se liberte, por um momento, das atividades necessárias da vida, para que voe para Deus, novamente. Esse tem sido o testemunho de muitos crentes, tantos que, ao escrever isto, parece-me estar citando as palavras de outros, embora não saiba de quem nem de quantos. Não quero dar a meus leitores a impressão de que os meios comuns da graça são sem valor. Certamente que são muito valiosos. Orar a sós com Deus deveria ser o costume de todo o crente. Longos períodos de meditação bíblica podem purificar nosso olhar e dirigi-lo para Deus. A frequência aos cultos da igreja pode expandir nossas perspectivas e aumentar o nosso amor aos irmãos na fé. Nossa maneira de servir a Deus, o trabalho que executamos com diligência e as funções que exercemos, tudo isso é bom e deveria ser praticado por todo o crente. Mas sempre deve estar presente em nós esta contemplação ao Senhor, que é o que dá sentido a todas estas práticas. Os olhos da nossa alma, digamos assim, vão sendo aperfeiçoados, capacitando-nos a olhar para Deus, ao mesmo tempo que nossos olhos materiais contemplam as cenas deste mundo. Talvez alguém pense que estamos procurando exagerar a importância da vida espiritual de cada crente em particular, e que eu esteja substituindo o nós do Novo Testamento pelo egoístico eu. Mas será que já lhe ocorreu que 100 pianos afiados afinados pelo mesmo diapasão estão automaticamente afinados uns pelos outros? Quando foram ajustados assim, adquiriram essa unidade de som. São uns dos outros, mas de um outro instrumento, ao qual todos devem sua tonalidade. Assim também, se 100 crentes estão reunidos a cada um olhar para Cristo nos seus corações, eles estão mais ligados entre si do que se passarem a buscar esta unidade, mas para isso desviassem os olhos de Deus. Assim sendo, toda a igreja é aperfeiçoada quando a vida de cada crente é purificada. O corpo de Cristo torna-se mais vigoroso à medida que seus membros se tornam mais saudáveis. A Igreja de Deus no seu todo só tem a lucrar quando os membros que a compõem começam a buscar uma vida melhor e mais pura. Tudo o que dissemos até aqui pressupõe um verdadeiro arrependimento e uma completa rendição da vida ao Senhor. É quase desnecessário mencionar esse fato, porque somente as pessoas que se renderam dessa maneira terão lido este livro até aqui. Quando a nossa alma se fixa numa contínua contemplação de Deus, então somos levados a um novo nível espiritual, que está mais de conformidade com as promessas divinas e com a natividade que permeia o Novo Testamento. A nossa habitação será com Deus, mesmo quando nossos pés ainda estiverem trilhando a estrada terrena do dever comum, aqui entre os nossos semelhantes. E dessa maneira é que encontraremos realmente o summum bonum da vida. Ali se encontra a fonte de todos os deleites, a que poderíamos aspirar. Não só seria impossível que os homens ou os anjos imaginassem algo melhor, como também é impossível existir algo melhor, pois esse é o máximo absoluto de todo o desejo racional, e não pode existir nada maior que isso. Ó Senhor, ouvi uma voz bondosa convidando-me a olhar fixamente para Ti, para ser saciado. Meu coração deseja atender a ela, mas o pecado obscureceu minha visão, de tal maneira que só Te vejo vagamente. Sê propício a mim e purifica-me com Teu sangue precioso, tornando-me puro no íntimo, a fim de que de olhos desvendados eu possa contemplar todos os dias de minha peregrinação neste mundo. Então estarei preparado para contemplar-Te em Teu completo esplendor, no dia em que houveres de aparecer para seres glorificado nos Teus santos e seres admirado em todos quantos têm confiado em Ti. Em nome de Jesus. Amém.